receita da chefe. Opção 2. Tabela de rastreio. Uma tabela alternativa. Ingredientes. Da mesma forma, a gente vai investigar os fatores confundidores. Só que agora eu não estou excluindo logo de cara. Então, tudo vai entrar na minha tabela, todos os artigos, porque eu ainda não sei se eles servem ou não. Quais seriam esses fatores? Os mesmos que a gente viu anteriormente. População, características dessa população, características da inversão, características dos desfechos. É muito importante que a gente coloque fatores que nos ajudem a decidir sobre a pergunta. Se na prática eu vou aceitar qualquer tipo de intervenção que utilizou o exercício, sendo ele associado à dieta, associado a medicamento ou a qualquer outro hábito, não tem por que então eu separar os estudos que testam um exercício junto ou separado de outras intervenções nesse momento. Agora, se eu vou utilizar apenas estudos que investigam o efeito do exercício isolado ou um tipo específico de exercício, então eu preciso ter colunas que vão caracterizar esses detalhes de intervenção que nós vamos ler nos abstracts, nos resumos dos artigos, e assim poder decidir se a gente consegue responder a nossa pergunta. É importante a gente manter o equilíbrio entre o que me ajuda a tomar a decisão e o que me faz perder tempo, porque eu posso estar buscando tabular fatores inúteis e irrelevantes, que não vão me ajudar e vão fazer só ficar ali mais tempo lendo aquele resumo. Outra coisa importante de informar é que isso varia de abstract para abstract. Por exemplo, alguns estudos vão trazer informações de forma muito clara e simples. Outros não vão trazer essa informação. E nesse momento de triagem apenas para rastreio, a gente não precisa ter todas as informações de todos os estudos. Dá para a gente pular e ir para o próximo e depois, se a gente tiver decidido que aquele critério é importante, aí sim a gente vai voltar naquele estudo e aí tem alguma chance dele ser incluso de verdade. Nesse caso, a gente baixa o estudo e lê o texto completo. Mas nesse momento aqui agora não é necessário ler o artigo completo e ter realmente todas as informações preenchidas. Como fazer então? Primeiro, verifique se não existe outra meta-análise na literatura antes de começar a fazer todo esse trabalho da sua tabela de rastreio, porque se alguém já respondeu essa pergunta, não faz sentido você responder. Coloque tudo nessa tabela. Só leia o necessário novamente, da mesma forma que a gente fez antes. Veja um exemplo prático. Então aqui eu tenho um exemplo de uma tabela de rastreio que eu já preenchi. Eu vou ler da mesma forma com que eu li anteriormente os artigos, tá? Mesma forma. Só que em vez de eu ter essa fase aqui, ó, da exclusão, porque eu ainda não tenho certeza do que eu vou excluir, eu vou simplesmente tabular um monte de estudos, todos que eu tiver lá na minha lista, de acordo com população, se tem medidas de variabilidade da frequência cardíaca, outras medidas, intervenção, comparação, se são as mesmas pessoas, tipo de medida, informação principal. Aqui já está tudo organizado, porque eu já fiz anteriormente, mas imagina que eu podia encontrar situações assim. Esse estudo era um estudo de revisão, então eu parei por aqui mesmo, porque nesse caso eu já sabia que eu não ia ser útil. Aqui eu ainda não sabia, então eu preenchi as características desses estudos, e aí depois de preencher tudo isso é que eu notei que não seria possível utilizar esse estudo porque era uma medida pós-exercício, tá? Então aí ele foi excluído. Mas entendam que a ideia é a mesma, eu vou preencher sem saber ainda quais critérios eu vou excluir, então eu preciso colocar todos eles.